π sobre 2, π sobre 2. Ou seja, o f a menos 1 de x, ó, f a menos 1 de x pertence a esse intervalo aqui. A função i tangente, a função f, ela é diferenciável em arco tangente de x, quer dizer, em f a menos 1 de x. De novo, ó, dado x real, f a menos 1 de x pertence a esse intervalo, portanto, a i tangente é diferenciável aqui em f a menos 1 de x. Quem é a derivada da i tangente aplicado em f a menos 1 de x? Isso aqui, a i tangente é a... Quem é a i tangente? Quem é? É a tangente. Isso é a derivada da tangente em arco tangente de x. Qual é a derivada da tangente no ângulo? Qual é? Quem é a derivada da tangente no ângulo? Muito bem, isso é a secante ao quadrado do arco tangente de x. Mas a secante ao quadrado, a secante é diferente de zero em qualquer lugar. Em particular, a secante é diferente de zero no arco tangente de x. Então, olha o que é que eu tenho, ó. A função f é diferenciável em f a menos 1 de x. E a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Aí eu posso aplicar o teorema da função inversa. Então, daí, pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, quem é a f a menos 1? Arco tangente. Ela é diferenciável em x e quem é a derivada da f a menos 1, derivada do arco tangente em x, quem é? É 1 sobre a derivada da f, ou seja, a derivada da i tangente, aplicada em quê? Em f a menos 1 de x. Aplicada onde? No arco tangente de x. Agora desenvolve isso aqui. Quem é a derivada da i tangente no arco tangente de x? Quem é? É a secante ao quadrado do arco tangente de x. Qual é a relação, meus queridos, entre a secante ao quadrado e a tangente ao quadrado? Que foi? 1 sobre. A secante ao quadrado é 1 mais a... Então, como é que fica isso aqui? 1 sobre 1 mais a tangente ao quadrado do arco tangente de x, ou seja, o quadrado da tangente do arco tangente de x. Faltando parênteses? Dente, inglês, português? Faltando ao quadrado. Mas quem é a tangente do arco tangente de x? É x. Para todo x real, ó. A tangente do arco tangente de x é x, qualquer que seja o x. Então isso aqui dá quanto? Dá 1 sobre 1 mais x2. Então, ó, o que é que diz aqui? Para todo x real, o arco tangente é diferenciável em x. E quem é a derivada do arco tangente em x? É 1 sobre 1 mais x2. Existe arco secante? Logo, ó, existe, mas só na próxima aula. Logo, quem é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Quem é? Quem é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Se a derivada do arco tangente em x é 1 sobre 1 mais x2, qualquer que seja o x real, quem é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Arco tangente de x. Mais uma bastante. Tá?
O colega lembrou aí, deixa eu passar a lista. Tá certo? Dia 13, né? Hoje? Isso, né? Professor, Diga. no final da aula você pode passar uma questão que trata sobre esse assunto? Eu vou passar só uma, não, passar várias. Você verá várias questões sobre esse assunto. Se você tiver calma, Calma? você verá. Mas não é essa que você tem que memorizar, não, viu? Aqui você deve memorizar para aplicar é essa daqui. Dado A positivo, quem é a integral de 1 sobre A2 mais x2? É essa que você vai ter que memorizar. Aí você chega aqui, como é que você memoriza? Como é que você faz? Porque você vai ter que usar aquela. Então você coloca o A2 em evidência. Tá certo? Quando você coloca o A2 em evidência, fica o quê? A2 vezes o quê? 1 mais x2 sobre A2 em x. Aí você chega aqui e escreve isso aqui, como esse A2, você pega, escreve 1 sobre A fora e dentro escreve 1 sobre 1 mais x sobre A ao quadrado, que é o x2 sobre A2, vezes o quê? 1 sobre A, integral em x. Aí aqui é a mudança de variável U igual a x sobre A. U igual a x sobre A. Com U igual a x sobre A, quem é du? Quem é 1 sobre A dx. Então, essa integral vira o quê? 1 sobre A, vezes a integral de quê? De 1 sobre 1 mais U2 em U, integral em U. Mas, portanto, isso é igual a 1 sobre A vezes 1 sobre A vezes o quê? Arco tangente de U, mais uma constante. Mas quem é U? Arco tangente de x sobre A. Então é essa integral. Ou seja, integral de 1 sobre A2 mais x2 em x é 1 sobre A vezes o arco tangente de x sobre A mais uma constante. Então, aparecendo para você é f de x igual ao arco tangente de 1 mais seno de x. Quem é a derivada dessa função? Quem é? Regra da cadeia, composição. É a derivada do arco tangente aplicada no seu argumento, que é quanto? 1 sobre 1 mais quanto? 1 mais seno de x mais o quadrado da soma de 1 mais seno de x, certo? Isso é a derivada do arco tangente aplicada no argumento do arco tangente, vezes a derivada do argumento do arco tangente. Quanto é? Cosseno de x. Se aparecer a integral de 1 sobre 9 mais x2, integral em x, isso é o básico, tá? Tem variações disso. Qual é a integral disso? Qual é? 1 sobre 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí quem é o A da fórmula aqui? Quem é? O A é 3.
Então quanto é que dá essa integral? 1/3 do arco que? Tangente de x sobre 3 mais uma constante. Entendido? Agora vamos à última de hoje. O arco cotangente. Então memorize essa, tá? Integral de 1 sobre A2 mais x2. Integral em x é o arco tangente de... 1 sobre A vezes o arco tangente de x sobre A. Para finalizar, funções... O arco secante e o arco cossecante fica para a próxima aula, tá certo? Não dá para... E nem era meu propósito abordá-las hoje. Mas a função cotangente, quem é o domínio da cotangente? É o conjunto formado por cada x real, tal que o seno de x é diferente de zero. Cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x. E onde é que o seno de x é zero? Então é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de kπ, qualquer que seja k inteiro. Essa função daqui para cá, ela é sobrejetiva. O cotangente daqui para cá, que é cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x, ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Por exemplo, ela tem período π, então ela se repete. Tá? Você lembrar, a cotangente, ela é marcada assim, ó. U, V, círculo trigonométrico, eixo das cotangentes, paralelo ao eixo U, tá? Formando 90 graus. Então, se você pega x aqui, o ângulo x, essa medida aqui é a, tá lembrado? É a cotangente x. Então, observe uma coisa, a cotangente no intervalo 0π. Se pegar a cotangente no intervalo 0π, então tá aqui o y, tá aqui o x, está aqui o intervalo 0π, tá? A cotangente de π sobre 2 é 0, certo? Então a cotangente, ela satisfaz isso aqui, ó. Quando o x tende a 0, por valores maiores que 0, o que é que acontece com a cotangente? Vai a mais infinito. Aqui, ó. Tá bom? E quando o x tende a π por valores menores que π, a cotangente tende a menos infinito. A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Derivada negativa é estritamente decrescente, de modo que ela faz isso. Então a gente... Tá? Só uma coisa aqui que eu espero esquecer...
que eu acabei esquecendo, qual é o gráfico do arco cotangente? O arco cotangente é assim, ó. Ia me esquecendo aqui. Agora é o intervalo aqui. Π sobre 2 menos π sobre 2 Isso é o gráfico do arco cotangente. Que é inversa, né? É a função inversa da função I tangente. Cujo gráfico era assim, ó. Né? I tangente, o gráfico é assim, então tá aí o gráfico da função arco cotangente. Agora tá aqui, ó. Então veja isso. Então essa função aqui, ó, isso aqui é o gráfico de uma função injetiva e sobrejetiva. É o entretanto, tá? Entretanto, a função ICTG, que vai do intervalo 0π aberto, a ITG eu botei aberto, não foi menos π sobre 2, π sobre 2, é aberto. A ITG. Tem que ser aberto, não pode ser aberto. Deixa eu ver. A função ITG, de R em R, dada por ICTG de x igual a cotangente de x, qualquer que seja x no intervalo 0π, e essa função, cujo gráfico é isso aqui, ó, essa é a função ICTG, um recorte do gráfico da cotangente, tá? É a cotangente restrita ao intervalo aberto 0π. Essa função, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é invertiva. Tá? Então ela tem inversa. Ela é uma função invertível. E aí cabe a definição. A função inversa tá? A função inversa da função ICTG, que é essa função aqui, ICTG, ela é denominada, ela é chamada função arco cotangente, sendo denotada por arc CTG. E como ela é a inversa dessa função, quem é o seu domínio? Quem é o seu domínio? R. Quem é o contradomínio? O intervalo 0π. Ela vai ao contrário, tá certo? Então, assim vem aquelas identidades, né? Assim, eu te pergunto, quem é o arco cotangente da ICTG de x? Ou seja, quem é o arco cotangente da cotangente de x? Quem é? Isso é x, mas é qualquer que seja x no domínio da ICTG. É qualquer que seja x no intervalo 0π. Se você não observa essas coisas,
você não